Nós vamos ver agora como categorizar as consoantes da língua inglesa. Tá? Na nossa apostila, na página 12, tem aqui esse Individual Sounds of English. Ele está falando dos tipos diferentes de sons, de como nós pronunciamos os sons. Aqui eu vou explicar de maneira bem resumida, tá? Mas tem os pontos de articulação, places of articulation. Places of articulation. Em português costumamos dizer que são os pontos de articulação, embora place seria lugar. Então vamos ver aqui. Você vai ver aqui primeiro quais são os articuladores e os pontos de articulação. The articulators are the tip of the tongue. Tongue. The tip. A ponta da língua. The blade of the tongue. Embora blade signifique lâmina, a lâmina da língua, em português, em fonologia, em fonética, a gente fala que é com o dorso da língua. É toda essa parte do meio da língua. And back of the tongue, a parte posterior da língua, a parte lá de trás da língua. Claro que a sua língua, você vai ver que ela começa aqui, mas ela termina cá embaixo, ela termina lá dentro da garganta. Back of the tongue is here. É aqui. Então tem a pontinha da língua, o dorso da língua é aqui, the blade of the tongue, and the back of the tongue is here. O céu da boca, em inglês, é engraçado que a gente fala o telhado da boca, the roof of your mouth. Mas nós vamos dividir em partes também. Tá vendo que aqui tem os dentes, né? Your teeth, your upper teeth and your lower teeth. Até que os de baixo a gente não usa para falar, mas os de cima usa. Em outros articuladores que não aparecem aqui também, não estão nessa lista, mas são os lábios, your lips. Mas é porque muitas vezes a gente pensa que usar os lábios não seria bem um articulador, mas onde você articula o ponto. Your lips, upper lip, lower lip. Então, nós vamos usar teeth, mas na verdade vai ser upper teeth. The tooth ridge, or the alveolar ridge, em português a gente fala que é o alvéolo, essa curvinha rugosa aqui atrás. Tem uma ruguinha aqui, logo atrás dos dentões da frente. É o alvéolo. In English, the alveolar ridge, or the tooth ridge. O cume do dente, ou cume alveolar. O céu da boca inteiro se chama palato na biologia, your palate. Mais na frente aqui, tem um osso dentro do palato. It's the hard palate, o palato duro. É todo esse meião do céu da boca. Lá para trás, não empurra o dedo, mas lá para trás tem uma parte mole do palato que mexe, ela levanta, abaixa. É o palato mole, mas também é conhecido como o velo. The soft palate or the velum. É a mesma coisa. I normally say soft palate. Não empurra o dedo lá. Se empurrar o dedo lá, você vomita. É o que bêbado faz, geralmente, para pôr os goró para fora, porque está passando mal. Põe o dedo lá no palato mole. Não faça isso. Mas você mexe ele. A diferença é, por exemplo, o palato mole baixo, aí você levanta, ele faz com que parte do som passe pelo nariz. Além disso, a língua na parte de trás pode encostar no palato mole, e na parte do dorso da língua pode encostar no palato duro, e a pontinha da língua pode encostar no alvéolo. Com isso você tem os sons alveolares, alveopalatais, quer dizer, toda essa parte mais para frente. Tem os sons velares, feitos com a traseira da língua lá atrás. A glote e a úvula não vão ser usados em inglês. Tem línguas que usam,
Português, não. Tem um fonema que o pessoal até fala que seria glotal, que seria com a glote, with your glottis, que é o fonema, que é a letra H em inglês. Mas ele é só uma respiração. O ar passa pela glote, porque o ar sempre passa pela glote, né? Ele vai passar por aqui. A sua glote está aqui embaixo, não dá para ver. Ela é o que impede que você engasgue com a comida. A glote fecha a parte do ar e aí a comida passa pela parte alimentar. Então ela fecha a laringe para poder a comida passar pela faringe. It shuts your larynx so that food goes through your pharynx. This whole region is your trachea, sua traqueia. Dentro dela tem a faringe e a laringe. Na laringe tem as dobras vocais, ou cordas vocais, duas membranas. Se elas se fecham, o ar passa vibrando elas. Isso é a voz. Se elas ficam abertas, o ar passa. Não tem voz, mas tem sons. São sons desvozeados, voiceless sounds. And some sounds are voiced. Alguns sons são vozeados. Using both lips, bilabial sounds. Or using our voice. B, b, b. A única diferença é se as dobras vocais estão abertas, sem voz, ou se está com voz. B, b, b. Um jeito fácil de testar é tampando os ouvidos. Você não sente nada. B, b. Vibra aqui em cima. Esse é feito usando o ar passando pelo nariz. Mas você usa os dois lábios. Nesse daqui você não usa. Tanto que quando você está de nariz entupido, você tenta falar m, sai b. Aquela brincadeira velha de falar papai, me dá uma beia, porque seu nariz está entupido. Por que sai um b em vez do m? Porque não está saindo pelo nariz. Esses três são bilabial, são consoantes bilabiais. Now, sounds made with the tip of the tongue. Vamos ver os sons que você usa a ponta da língua. Tip of the tongue and the teeth. Interdental. Esse som eu pulei um pouquinho, vou voltar aqui. Lower lip and upper teeth. Labial dental. É porque o nome veio do latim, né? Lip, teeth, but labial dental, lábio dental. Lower lip, upper teeth. Sem voz. É importante ver esses sons labiodentais porque nós conhecemos eles. O português tem esses sons iguais ao inglês. Tem língua que não tem que ensinar eles a fazer. Mas inglês e português tem. Mas e se você fizer a mesma coisa usando a pontinha da língua e não o lábio? É o mesmo lugar de, mas em vez de usar o lábio, usa a ponta da língua. 3. Thunder. Thistle. Thick. Thin. Isso se você não usar a voz. Porque se você usar a voz, você vai ter v, mais parecido com um V, mas não pode fazer um som de V, que ele é outra palavra. Em vez de usar isso, they, that, this. Tem gente que quer achar que parece um D ou que parece um V. Aí que falar this é picotar. Não é this, que é este. Day é dia. They é que são eles.
Então toma cuidado. Esse símbolo, voiceless, and this symbol is the, voiced. Esse é vozeado, esse daqui é desvozeado. They are interdental. É porque a língua fica entre os dentes, mas você realmente não usa os dentes de baixo. É a pontinha da língua encostando aqui. Tip of the tongue and the tooth ridge. A língua ou encosta nessa curvinha atrás dos dentes, ou chega perto dela. Esses sons são um pouco diferentes do português, porque no português alguns desses sons são linguodentais, com a língua atrás do dente e não na curvinha atrás do dente. Por isso que o D e o T do português tem sons mais fracos que D, T do inglês. Cuidado, não pode confundir D com G. São palavras diferentes. Tá? D, letra D. G, tipo, caramba, G é outra palavra. Tip não é a mesma coisa que chip. Não é um chip de celular, ou então batata frita em chips, né? Chip. Tip. Tip. É a ponta. Outros sons que também são alveolares, alveolar sounds. Ele usa o nariz também. Sem usar o nariz, com o ar passando em volta da língua. L. Lembra que o L em inglês nunca tem som de U, tá? L. Tem uma diferença do L no fim de sílaba e no começo. No começo de sílaba, the light L, it's light. L. Em fim de sílaba tem um L escuro, que não existe no português do Brasil. E existe no português de Portugal. Em Portugal, eles usam. É com a parte logo atrás da ponta da língua. Acontece em fim de sílaba. No Brasil, a gente não fala Brasil, a gente fala Brasil, com som de U, né? Em inglês não pode. Não pode dar um som de U para a letra L nunca, tá? Em fim de sílaba é L. Ball, hall, bell, bill, hill, trill, hull, full, fool, E no começo de sílaba igual em português. L é alveolar. Esses outros daqui, a língua não encosta no alvéolo, mas chega pertinho. Que não tem voz, mas é um som. Se você puser a voz, z, aí vira esse daqui, né? Z, r. Pode aparecer para você esse mesmo Rzinho de cabeça para baixo. De cabeça para cima, ele é mais vibrado. R. De cabeça para baixo, ele é o retroflexo. É porque em inglês, dependendo do sotaque, pode ouvir um som ou outro. Por isso que em inglês, tanto faz representar ele de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Não vai fazer diferença, tá? Em inglês, não. Tanto faz. Não confunda com outro som alveolar que não está aí, que é o tap. Deixa eu mostrar para você. Que é este som daqui. Esse daqui é r. A ponta da língua faz que vai encostar no alvéolo, mas só dá um peteleco e volta, não chega a encostar. Lembra um pouquinho o R em português entre duas vogais. O R de era, arara, ira, embora, ora. Ele é diferente desse que é
que o português não usa muito. Então, esses dois em inglês são intercambiáveis. They are allophones. São alofones. Esse daqui não pode confundir. Ele é mais como se fosse uma letra D, um D. Só que a língua não chega a encostar. Acontece com as letras D e T em fim de sílaba, se vier uma vogal depois. Por exemplo, little, little. It is, it is, it is, it is. Pode ver que lembra um pouquinho um D, na verdade. These are alveolar sounds. Tip of the tongue, near or touching the tooth ridge. E se em vez disso você puser o dorso da língua perto do palato duro? Você vai ter que é esse som daqui. E usando a voz, esse som J não é muito comum em inglês. É a letra S antes de semivogais, tipo vision, usual. Agora, se você fizer com a língua encostando no palato duro, em vez de apenas perto, você vai ter e usando a voz você vai ter j. Lembrando que esses símbolos são símbolos compostos, tá? Isso daqui não são dois símbolos, não é t seguido de sh. É um fonema só, que é uma mescla deles. J. Não é d seguido de j, como talvez pareça quando você olha. É j. A rigor, se fosse fazer uma transcrição perfeita, você teria que indicar, em vez de ser assim, indicar assim. Com esse símbolo em cima, no alto, para dizer que é um fonema só. Mas como em inglês não existe d seguido de j, isso aqui é uma transcrição fonética, tá? Entre colchetes. A phonetic transcription between square brackets. Mas se você quer indicar os fonemas, quer dizer, os sons como eles são compreendidos nessa língua, aí você vai usar j. Você já sabe que esses sons não existem em sequência, não precisa ser tão detalhado assim. Então basta você, não precisa usar essa curvazinha em cima. Em inglês a gente não indica muito não. Só se for uma transcrição fonética completa e não fonêmica, que leva em conta que você tem algum conhecimento da língua. É um fonema só, j. E esse daqui é um fonema só, ch. Eles usam o palato duro. Mas como o ar vibra até o alvéolo, a gente fala em inglês que eles são alveopalatal. São alveopalatais. Em português eles às vezes dizem só que são palatais, mas é porque em português a gente usa menos ar para fazer e o ar não chega até o alvéolo. Essa diferença é muito sutil, tudo bem se você não diferenciar o ch do tchau em português do ch de chip do inglês. Não é uma diferença significativa não, mas a rigor os do inglês são alveopalatais, os do português são palatais. Now, velar sounds using the back of your tongue. E usando a voz, g. E usando o nariz, nha. Não é bem o NH do português não, porque o NH do português é palatal, o do inglês é velar. É geralmente NG, tipo no gerúndio dos verbos, doing, sing, singing. E também palavras como thing, long, wrong,
ring. Normalmente, quando tem um NG, a gente nem fala o G. Só se vier uma vogal depois e se não for verbo. Por exemplo, finger, aí fala. Singer, mas singing, não fala não. Se for no fim da palavra, long, wrong, bang, the big bang. A gente aqui até fala, é o Big Bang, né? Mas Big Bang, bang, Language. Há quem fale language, mas eu, por exemplo, falo language, língua. Então, com isso você tem os pontos de articulação. Isso foi tirado de um livro dos Estados Unidos e ele usa o alfabeto fonético com pequenas diferenças, não está bem no internacional não, mas nessa tabela está tudo certinho, tá? So, bilabial sounds. P, B, M. Labial dental. F, V. Interdental. Z, alveolar. T, D, S, Z. Lembra assim, isso escreve com S, tem som de Z, eu vou pôr esse símbolo que escreve com S. Não, isso aqui não é ortografia, isso aqui é a pronúncia, tá? Você escreve com S, mas tem som de Z, você vai transcrever foneticamente com esse símbolo, não com esse. Tá? Não se baseie na ortografia. Esquece como que escreve a palavra. Transcrições fonéticas são a pronúncia, não a escrita. Tá? Então, por exemplo, dessert. Nossa, escreve com 2 S. Vou pôr 2 S assim. Não. Dessert. Né? Mas a transcrição vai ser... Na verdade, eu vou colocar assim. Dessert. Dessert. Z. Isso aqui é circunção de S. Por exemplo, city. City. Escreve com C, tem que pôr esse símbolo. Não. City. City. C, na verdade aqui é esse. City. E. City. City. Em inglês, o Y é sempre pronunciado e é sempre um som forte. Qual que eu uso esse símbolo? Não usa. Esse símbolo é um fonema que nem existe em inglês e nem em português. Então, T, D, S, Z, alveolar, N, L, R. Alveopalatal. Sh, J, Ch, J. Velar. K, G, Ñ, Ñ. These are the places of articulation.